Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida de Televisão, nesse período aí quase reta final das campanhas municipais. E hoje, eu e José Maria Trindade recebemos aqui o cientista político Leonardo Barreto. Muito boa noite, Leonardo, é um prazer receber você aqui. Boa noite, Denise, é um prazer. Muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Zé Maria, prazer. Muito bem-vindo ao Frente a Frente. Olha, hoje a gente vai tratar aqui de o que está se preparando lá no Congresso Nacional, quais são as expectativas para depois da eleição municipal, porque é aí que o jogo político vai começar de fato aqui em Brasília, não é, Zé Maria? Exatamente. O calor está alto na política, né? Muito boa noite, Leonardo. Olha, a política, ela tem uma lógica, né? Ela tem um andar, tem um jeito e muda. Então é isso que está acontecendo. Uma mudança na política, esse novo mundo da comunicação que a internet provocou discussões novas, posturas novas, e é aí que está o grande segredo. O que está acontecendo nos municípios preocupa aqui. Os deputados, senadores, governadores, todos estão de olho lá na base. A eleição municipal funciona como uma espécie de laboratório. Tanto em legislação, haverá mudanças se descobrirem que isso prejudica a eleição dos deputados e senadores. E também sobre os debates e sobre a conversa. Será uma conversa muito boa, um papo bom hoje aqui no Frente a Frente. Eu estou certo, a política está em andamento, está mudando, metamorfoseando, como diria o poeta? Tá sim, né? Eu acho que o retrato que trouxe essas eleições municipais é exatamente um novo jeito de fazer política que, por exemplo, dominou a eleição mais importante do país, que é a eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? A gente viu ali um ritmo, uma dinâmica, uma elevação de temperatura, uma elevação das agressões, um tipo de comunicação diferente. E acho que tudo isso ecoa, né? Porque a gente sabe que acaba uma eleição, os políticos já estão pensando na próxima, né? E aí não apenas as agendas, os temas do país, né? Mas também quem vai sair na frente, quem vai sair bem posicionado já para disputar a próxima eleição. Eu tenho informação que os Pablos Marçais estão espalhados pelo país. E que não é só em São Paulo. A diferença é que em São Paulo tudo acaba repercutindo mais. É mais ou menos assim? Sem dúvida. Existe uma diluição, né, da fronteira entre política e, digamos assim, o entretenimento, né? Eu acho que o Marçal ele traz muito esse elemento do entretenimento para a política. E isso é uma coisa um pouco complicada, embora eu acho que seja inevitável, é porque você acelera o ritmo da política, né? Porque esses profissionais do entretenimento, eles precisam aumentar sempre a quantidade de conteúdo para fornecer para a sua audiência, né? Então, eles precisam sempre de um escândalo maior, de uma provocação maior, de uma solução mais disruptiva. Até uma cadeirada, né? Até a gente já viu agora, recentemente também, além dessa questão da violência, do espetáculo, né? Eu outro dia ouvi que os comentários, os debates políticos estão virando um roadshow, porque o candidato chega lá e diz assim, olha, tá aqui, eu estou falando isso, mas vai lá no meu site que você vai ver com mais detalhes tudo que eu estou falando aqui, vai lá, ou seja, eles estão tentando puxar a pessoa, o eleitor, para a internet, para o site de cada um. Será que a gente vai viver isso assim? Porque antes tudo era discutido ali no debate, eles levavam pastas, números, mas agora não, isso está ficando mesmo para o site de cada um. É isso mesmo daqui para frente? Eu acho que o formato dos debates ele não ajuda também as ideias, mas acho que o ponto central ali naquele calor, né, de um Pablo Marçal, de um Datena, de todo mundo se provocando, você parar a sua fala para falar de uma proposta, de certa maneira, você sai do clima ali do debate, né? Então, eles dizem assim, não, eu tenho uma proposta muito boa, você vai lá no meu site, mas o que eu quero mesmo é acusar fulano de tal, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com essa dinâmica de entretenimento, de conteúdo que a política tem ganho,
E aí as mensagens de políticas públicas realmente ficam escanteadas. Qual é a consequência disso? O que vai mudar nos políticos que estão sendo formados nessa base aí da agressividade? Olha, primeiro, instabilidade, né? Porque a gente sabe que fazer campanha é uma coisa e governar é outra, né? Então, esse é um ponto. Mas o segundo ponto, eu acho que é um aumento do radicalismo. E por quê? Há um tempo atrás, um estudo mostrou os 10 deputados mais importantes das redes sociais. Todos eles são categorizados nas franjas mais radicais da direita ou da esquerda. Fica na lacração, né? E aí qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, esses parlamentares que foram criados já nesse ambiente de redes sociais, eles são, olha só que curioso, hipervigiados pela população. Porque eles precisam gerar conteúdo, eles precisam estar no celular das pessoas, etc. Se esse cara muda de opinião, e nós sabemos que mudar de opinião é algo salutar e algo que, inclusive, a estrutura do Congresso promove, né, para que a pessoa possa fazer uma transação, não, você aprova meu projeto, eu vou mudar minha opinião aqui. Esses caras, eles ficam reféns, eles não podem mudar de opinião. Porque se mudar, perde seguidor, eleitor, vamos pegar o caso da Joyce Helsmann, né? Ela teve mais de 1 milhão de votos numa eleição, e aí, quando deixou o bolsonarismo, na outra eleição teve 15 mil votos. Então, acho que a principal consequência para manter essa dinâmica das redes sociais, né, das posições fortes do radicalismo, né, a gente vai ter um certo extremismo ganhando a arena política. Tem um filme que chama O Rei da Baixaria, que é uma disputa de 2 TVs, uma tradicional e outra nem tanto, mas que fazia muita baixaria, ganhou a audiência da tradicional, a tradicional foi lá e contratou o apresentador. Levou a audiência, subiu, mas chegou um ponto que a tradicional falou, não, eu perco ouvinte, perco telespectador, mas não vou perder a minha empresa. E volta para o tradicional. Mas o que a gente viu nesse filme, e a repetição de um caso normal, é isso que você falou. Quer dizer, há limites, porque sempre que é mais, é como droga, a dose tem que ser muito maior. O que nós vamos ver daqui para frente? Então, eu acho que hoje em São Paulo a gente tem um grande experimento social acontecendo, né? E o que está sendo testado é exatamente os limites. Eu acho que não é coincidência que o episódio da cadeirada tenha acontecido entre o Datena e o Pablo Marçal, porque, de certa maneira, são 2 caras... Tem a mesma pegada. Da mesma pegada, eles vêm do mesmo lugar, só que o Datena, ele ainda é o analógico, né? Ele é a televisão, o Pablo Marçal já é digital, né? E acho que ali houve até um conflito de gerações, mas de uma mesma natureza. Agora, a pergunta que eu acho que a gente se faz quanto analista ou observador é exatamente assim, o eleitor vai entender que isso depois para um governo é muito complicado? Vai conseguir separar o personagem, né, da vida real, né? Porque eles são ali como personagens, tanto Marçal quanto Datena, né? Exato. E para governar tem que ter gestão, tem que ter capacidade de gestão, resolução de conflitos. Diálogo institucional, né? Os caras vão entender que já se passou do limite, né? Que o grotesco não pode entrar nessa área. Então, assim, quem vai dar essa resposta é o eleitor, né? Agora, essa fórmula funciona super para a campanha, né? O Marçal saiu de um desconhecido, sem horário de TV, sem nada, para líder nas pesquisas. Agora, o futuro disso, aí quem vai fixar o limite é o eleitor. Quem que ele ameaça em nível nacional? A gente já vê aqui todos projetando o Marçal já para a disputa de 2026. Né? Os políticos tradicionais estão já contando com essa possibilidade. Há quem diga que o Caiado está muito ali na linha dele. Olha, o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Pois é, eu até vejo já um espaço consolidado para essa turma, né, no Legislativo. O Legislativo é uma casa, né, que comporta, até precisa desses perfis, né? Agora, no Executivo, assim, pensando em eleição presidencial, é claro que ele traz
uma evolução, e aí eu não falo evolução com uma carga normativa, né? É necessariamente bom, uma evolução de um bolsonarismo que traz, né, como elementos uma crítica antissistema, né, que traz uma nova dinâmica de comunicação, até uma postura agressiva contra a imprensa, mas o Marçal, ele tem um elemento que está lá, especialmente nos meios neopentecostais, que é a tal da teologia da prosperidade, e ele faz uma secularização disso, sabe? Ele traz um discurso de prosperidade enquanto objetivo de vida, de país, de sociedade, de governo. Acho que ele traz... Sem falar em Deus, ele traz uma agenda. É porque isso acaba ficando escondido no meio de todo o barulho que ele cria, né? Mas eu acho que se a gente olhar com atenção, tem elementos aí que vão ser importantes para o processo político mais para frente. Mas as pessoas estão, mais uma vez, confundindo, né? Porque ele, até essa questão secular que ele se refere, é um personagem que ele montou, né? Sobre si mesmo. E como que a política tradicional vai conviver, como que deve conviver com esses personagens que a gente vê aí? Porque é igual essa coisa lá de Pernambuco, né? Uma advogada que a gente vai ver, não era advogada, uma fortuna que não foi construída na base do esforço, do trabalho, e sim, ela é suspeita, inclusive, de lavagem de dinheiro, uma coisa que está sendo investigada. Como é que tudo nela parece ser falso, né? Os seguidores eram falsos, tinha um grupo lá que era pago, né? E ela chamou tanta atenção do país. Você vê, ou seja, é uma coisa falsa, né? No fundo. E a gente vai ter que conviver com isso também na política, com essa falsidade toda. Acho que os partidos eles vão buscar se adaptar a isso, né? Porque o que eu entendo é o seguinte: essa é uma realidade que se impõe, né? Assim, não é uma escolha. Esses caras têm milhões de seguidores, né? Têm um poder econômico gigante, né? Podem financiar suas próprias campanhas. Ou seja, os influenciadores vão mesmo sair do mundo virtual e vão se apresentar para a política real. Muito Nós atraente. já estamos vivendo isso. Cada vez mais. Exato, cada vez mais. E acho que os partidos vão buscar entrar nisso, né? Por exemplo, quem ia imaginar que o Zé Aníbal, um político super tradicional do PSDB de São Paulo, seria vice do José da Atena, né? Então, assim, o que eu entendo você vai ter políticos tradicionais tentando se adaptar e partidos políticos tentando cooptar esses influenciadores, pensando assim, não, a gente elege, mas depois quem vai governar somos nós mesmos, né? Eu acho muito difícil. Eu ouvi deputados lá no Salão Veja, quando a gente conversa com parlamentares, dizendo o seguinte: eles vão na prefeitura, geralmente a política funciona assim, o deputado leva emendas, leva calçamento para o município e, em troca, o prefeito apoia o deputado na reeleição e assim por diante. Então, ele dizendo, eu levei calçamento, levei emendas parlamentares e tal, chego lá, está o filho do prefeito, me apoia, mas o filho do prefeito com o celular fazendo campanha para um deputado que nunca pisou no município. Quer dizer, é uma lógica meio diferente, né? E sem controle. E são dois tipos de eleitores. Isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O pessoal fazendo uma comparação, né, entre o candidato antigo, que seria o Biden, dizendo assim, não, ele é um protótipo de político que diz assim, como ele vai cuidar da vida do cidadão. Esse outro político, que seria o Trump, seria o Marçal, é aquele cara que diz o que você gostaria de dizer, de estar dizendo, né? Com a perdão pronto. Aí. Só que aí o problema... Exatamente. Aí você tem um eleitor, um número cada vez maior, que quer ver o circo pegar fogo, né? E isso tem atraído muitos... É um discurso muito atraente para muitos políticos, né? Veja bem, a gente tem um longo papo aqui sobre política, porque a política está mesmo em andamento, em mudança. O Alckmin dizia, né, que a política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, aí olha de novo, está de outro jeito. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos, em seguida voltaremos aqui. Estamos falando de política mais uma vez, aqui nos estúdios da Rede Vida, no Planalto Central do país. Só um minutinho.
Salve, muito boa noite. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. Nós somos assim, trazemos você ao Planalto Central aqui do país, coração do poder. E falamos de política, as entranhas da política, para que você entenda aqui o porquê de cada coisa e até porque as cadeiras do Congresso Nacional são parafusadas no chão. Eu nunca tinha parado para pensar o motivo, agora eu sei porque as cadeiras da Câmara e do Senado são parafusadas, não deixa de arrancar a cadeira, não. Mas a política está mudando e é assim mesmo, muda, é natural, né? Nós estamos hoje aqui com um cientista político muito importante, Leonardo Barreto, que sabe tudo das entranhas e a análise, sem entrar no mérito, sem questionar um ou outro, mas o total. Leonardo, a gente falava aqui do poder do novo mundo das comunicações, né? O poder de comunicação de cada um, mas a política é só a comunicação, a política acabou aquela história de postura e de a pessoa se enxergar naquele lá sem o jeito de comunicar, mas apoiar a gestão e as ideias da pessoa? Olha, Zé Maria, eu acho que a gente vai ver a síntese ainda desse processo. E aí, só para ficar mais claro aí para o nosso amigo, para a nossa amiga, a gente tinha uma forma tradicional, essa forma tradicional está sendo questionada, né, por esses novos entrantes do processo político, que hoje dispensam TV, dispensam partido, né, fazem um contato direto com as pessoas. Agora, as instituições elas vão continuar importantes, né? A gente vai ver agora o processo de adaptação que vai acontecer. Agora, esse é um limite que quem vai dar digamos assim, a demanda, né? São os eleitores. Esse mercado político, quem vai fazer é isso. Então, por isso que a gente tem hoje vários experimentos sociais acontecendo, né? Nas eleições, com várias figuras. Elas próprias vão ter que entender como é que elas vão se transformar, porque é o que nós dizíamos há pouco. Vencer a eleição é uma coisa. Governar é muito diferente. Exato. Como é que você vai manter a geração de conteúdo durante o exercício de um governo? É mais difícil. É mais difícil. Agora, por falar em geração de conteúdo, quando terminar essa eleição, faltam aí poucos dias, né? Volta Brasília à força total. E já está ali começando a esquentar a disputa para a presidência da Câmara. E pelo andar da carruagem, nós teremos não só disputa, mas uma briga que pode respingar aí no governo federal. Qual é a avaliação que você faz desse cenário que nós estamos vendo aí, por essas nuvens que começam a se formar, ou essas labaredas, né, que prometem também tomar conta aí do Congresso Nacional, logo assim que as urnas se fecharem? Denise, esse final de ano vai ser agitadíssimo, né? Porque termina a eleição, aí o pessoal vai digerir os resultados, né? E muito provavelmente os resultados vão apontar uma vitória do Centrão, né? Que deve avançar nas prefeituras. União Brasil, por exemplo, está muito bem posicionado, então o pessoal vai fazer a digestão disso tudo, né? Depois disso, a gente vai ter que votar orçamento numa situação complicadíssima de falta de dinheiro, e essa falta de dinheiro está levando a muitos conflitos institucionais. Por exemplo, Executivo e Congresso brigando por orçamento, brigando por emenda, setor privado tentando bloquear aumento de impostos no Congresso Nacional, os governos de Estado tentando forçar uma renegociação de dívida que vai tirar 50 bilhões, dizem, né, da União. Então, assim, conflito para onde você olhar, né? E como pano de fundo desse processo, uma eleição que é tudo o que o presidente Arthur Lira não queria, né? Ele, vendo, né, a sua base aliada se dividir entre duas candidaturas, o presidente Lula, que tinha prometido não se meter, vai ser quase impossível, né, que o PT e o governo não se metam, ou seja, com um risco grande para o próprio governo depois que a eleição terminar. Dependendo de quem vencer, né? Exatamente. E uma segunda metade de mandato que ninguém sabe como vai acontecer lá no Congresso, porque depende muito do resultado dessas eleições. Leonardo, que Danilo Forte disse aqui um histórico interessante da crise fiscal. A crise fiscal derrubou a República, derrubou o Império, né? A República foi
instaurada exatamente diante de uma grave crise fiscal do Império. Aí depois veio o fim da democracia, com a ditadura militar. O Brasil vivia uma crise fiscal muito forte. Depois o próprio regime militar caiu diante de uma crise fiscal. Aí depois veio o impeachment da Dilma, de novo, crise fiscal muito forte, debelada ali no governo Temer. E aí você está retratando uma nova crise fiscal, quer dizer, a possibilidade de uma mudança, não sei para onde, né? Exatamente. Eu tinha um professor na universidade que dizia assim, que a riqueza une e a pobreza desune. E quando realmente falta dinheiro, o povo briga, né? E acho que, fora isso, né, todas essas disputas que nós colocamos, a gente tem uma discussão sobre o início de um novo ciclo de alta de juros, uma inflação que está extrapolando a meta, o que condena, né, de certa maneira, uma política de juros mais alta durante um período. E uma grande questão que eu acho que está colocada hoje para o Brasil, que é, normalmente, né, e aí o eleitor lá que está julgando o prefeito, o governador, sabe que, na prática, o que os administradores fazem? Eles seguram, dão uma enxugada nas contas nos 2 primeiros anos de mandato e soltam a rédea nos 2 últimos, né, para conseguir coincidir isso com a eleição. Mas né? o presidente Lula parece que está fazendo o inverso, né? Ele fez o contrário. Ele gastou tudo que tinha e que não tinha nos 2 primeiros anos. E agora, qual coelho que ele vai tirar da cartola para os 2 próximos? Tem uma lógica, né? Ele tinha que impor um governo diante de uma fragilidade política forte. Mas o resultado financeiro disso é que ele aumenta a renda, né, das pessoas que vivem de transferência, né, de 33%, aumenta a renda na base, e aí tem uma transferência forte, né, quase 20%, e isso tem resultado em inflação. E aí vem seca, e aí vem uma porção de coisas, e agora vai ter que aumentar juros. Tem gente que diz que com essa transferência tão grande de recursos para a base, o aumento de juros não vai surtir efeito na inflação. E aí a gente tem uma segunda parte de mandato. Assim, se essa primeira parte pareceu difícil, a segunda pode ter desafios mais complicados e mais estruturais. Pelo fato do ex-presidente Jair Bolsonaro não ser candidato, vários personagens ali da direita, do centro para a direita, essas pessoas estão se animando a disputar eleição, né, para a presidência da República. Nós podemos ter um cenário de vários candidatos e uma briga tão grande quanto essa aí de São Paulo, dependendo do que vier pela frente. Isso pode ser prejudicial ainda para o governo, né? A última pesquisa IPEC, ela fez uma pergunta interessante, dizendo assim, o senhor acha que o Lula deveria ser candidato em 2026? 58% disseram que não. Né? Ou seja, mesmo eleitores do Lula, mesmo pessoas que consideram o governo um bom governo, acham que ele deveria sair. Uhum. E o percentual de ótimo e bom do presidente hoje é 34%, abaixo de 45% pelos cálculos lá que a ciência política faz, o cara não tem certeza quanto ao resultado final. E com toda essa dificuldade, a gente realmente tem um cenário de incerteza, e cenários de incerteza normalmente fazem o quê? Estimulam candidaturas, não apenas na oposição, como dentro da própria esquerda. É interessante que eu estive analisando aí as eleições das principais capitais do país, e há uma novidade, o mundo político está mudando. Você pode ver, por exemplo, em São Paulo, que os políticos não são os mesmos, os tradicionais, né? Não tem nenhum candidato tradicional. Em Belo Horizonte, a mesma coisa, novos candidatos. Em Salvador também, Rio de Janeiro, só Eduardo Paes, que ainda é dessa velha guarda, mas que não é também de família tão tradicional. Ele né? Era deputado, prefeito e tal. Então, o mundo político está mudando e levando a isso aí, né? De que estamos formando novos líderes e isto é muito positivo. E provavelmente, assim como essa carreta passou por cima de Joe Biden, né, lá nos Estados Unidos, né, a ideia de que ele era um candidato fora do tempo dele, isso pode acontecer com Lula também. Né? Por exemplo, trazendo questões sobre a idade, sobre a capacidade de interlocução,
sobre novidades que não apareceram, né? Então, assim, o que o Lula tem de forte hoje, assim, além de toda a tradição da esquerda, né, são quase 90 milhões de pessoas no cadastro único, né? E, assim, esse governo, a gente tem vários dados mostrando que houve realmente uma transferência de renda muito forte para a base da pirâmide. Isso aí é a grande força. Ele vai ter uma força eleitoral nesses segmentos da sociedade, nos segmentos, né? que ele já domina. Exatamente. Agora, vai ser difícil também, né? Assim, porque se 58% dizem que não querem ele como candidato, agora, os partidos já estão se conformando ali. Eu conversei com o governador Renato Casagrande, ele disse, olha, nós vamos caminhar, a nossa tendência é caminhar com o presidente Lula e mantendo Geraldo Alckmin na vice. Agora, se mudar, pode dar problema, né? E é até interessante a gente entender se para o PSB e para o próprio Lula vai fazer sentido manter um Geraldo Alckmin na vice, né? Talvez... Sei não, tem muita gente falando do PMDB aí, do MDB. Tem muita gente apostando em Helder Barbalho, né? Exato. Governador uma do Pará. reedição lá de uma aliança conservadora, né? Que talvez, em termos eleitorais, faça mais sentido para o Lula do que fazer uma chapa por esquerda, né? A gente tem que ver, eu estou muito curioso para ver o desempenho do União Brasil, né? Que vai presidir o Senado, que está liderando pesquisas. Então, eu acho que essa decisão ela vai acabar acontecendo mais para frente. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco no Frente a Frente. Nós voltamos em 2 minutos com o cientista político Leonardo Barreto. Não saia daí que nós voltamos já. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o cientista político Leonardo Barreto. Ele que acompanha ali diariamente as questões relacionadas à política nacional, especialmente os movimentos no Congresso. Leonardo, no bloco anterior nós falamos sobre essa questão aí do presidente Lula poder ser, né, criticado aí, acontecer com ele o que aconteceu com o Joe Biden. E temos também essa questão relacionada ao Congresso Nacional, que ele certamente vai ter dificuldades. Você disse que ele pode entrar na eleição para presidente da Câmara, começar a querer influir ali no resultado. Agora, Dilma Rousseff entrou e deu no que deu, né? Ela acabou sofrendo um processo de impeachment, porque, no caso, o candidato dela foi derrotado. A gente tem até agora 3 nomes postos ali: Hugo Mota, que tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, Elmar Nascimento, que é um pote até aqui de mágoas, porque perdeu esse apoio de Arthur Lira, né? Pelo menos até o momento, Arthur Lira não chegou lá para resgatar Elmar Nascimento, e Antônio Brito, que está entrando ali nessa disputa, já aliado a Elmar Nascimento. Quem tiver melhor ali vai ser o candidato. Você acha que vão surgir novos nomes ou a tendência é o jogo seguir por aí? União Brasil, Republicanos e PSD, que é o partido de Antônio Brito, todo mundo, os 3 do Centrão, e o Centrão completamente rachado. Olha, para o presidente Lula e para a escola política que ele representa, a política ela é geografia, né? O que significa isso? O importante é ocupar os espaços, né? E ocupar as áreas de decisão. O presidente Lula nunca escondeu que não gosta, né, desse modelo de autonomia que o Congresso tem, e ele só tem essa autonomia porque ele controla o orçamento, ou 1/3 do orçamento, né, para gastar. O presidente Lula muito desconfortável com o limite que ele enfrenta no Banco Central, né, e o presidente Lula também muito desconfortável com a desconfiança que o mercado e a economia têm em relação a ele. Essa questão da desconfiança ele não consegue controlar, mas o Banco Central ele já vai ter um indicado por ele, né, no próximo ano, e aí falta as presidências da Câmara e do Senado, né? O presidente Lula ele vai, com muito tato, aproveitar a brecha que possivelmente vai se abrir.
E a brecha que ele estava esperando era exatamente uma divisão nesse Ele apostou grupo. nisso, né? Exato. Uma divisão nesse grupo, que a gente fala muito do Arthur Lira, mas, na verdade, esse grupo é o que o pessoal chama do colégio de líderes, no qual todos esses atores aí que a gente, dos quais a gente falou participam, né? E que está dividido hoje. O Arthur Lira é forte, sim, porque ele recebe o apoio desse grupo, né? Sem esse grupo ele não é forte. Exatamente, forte ele sozinho. fez um acordo ali, né? E muita gente também fala lá, Antônio Brito é bom de plenário, tem muitos amigos. Eu não acredito nisso na Câmara. Ninguém vota por amizade na Câmara. Fábio Ramalho tinha muitos amigos, né? Ele ficou lá com menos de 50 né? Ali votos. é a racionalidade pura, né? O senhor acha que ele errou, o Arthur Lira errou ao antecipar a sua própria sucessão? Na época ele achou que era inteligente, antecipar, que acalmava e tal. Olha, eu acho que tem muita gente grande nesse jogo, né? Se a gente olhar, o Elmar Nascimento ficou magoado com Lira, o presidente republicano, Marcos Pereira, ficou magoado com Kassab, né? Então, eu acho que é um movimento intestino da Câmara que o Arthur, ele até quer controlar, mas acho que se tem uma coisa que a gente que acompanha o Congresso há tanto tempo entende, é que a Câmara não tem dono, né? Ela tem ali a sua dinâmica, todo mundo ali tem caciques importantes dentro desse processo. E acho que o Lira, ele faz um movimento. O que o Lira quer? Acho que esse é o ponto, né? Fazer o sucessor, né? Isso, continuar exatamente. mandando. É aquilo que a gente chama de kingmaker, né? Ele quer ser um kingmaker, né? E para quê? Assim, a razão objetiva que o Lira tem ele precisa de proteção, né? Ele é um deputado que vai voltar para a planície, arrumou brigas, tem processos, então ele precisa ter proteção. E como é que um deputado tem proteção? Tendo poder. Eu até acho que ele emula muito, ou tenta emular, o que acontece no Senado, na relação entre o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, né? Ele gostaria de ser a sombra por detrás do presidente, né? Até para poder voltar, como está fazendo o Alcolumbre agora, né? Exatamente. Agora, qual é o problema? O problema qual é o perfil, então, de candidato que ele precisa? Pode ser o Marcos Pereira? Não pode. Ele é dono de partido, super independente, fez uma aproximação por conta própria do Lula, então ele não vai depender do Lira para governar a Câmara. Pode ser o Antônio Brito? Não pode. Ele está na zona de influência do Kassab, né? Pode ser o Elmar Nascimento? Olha, o União Brasil tem um peso gigante, ele é muito grande, o Elmar tem muita personalidade, né? Então, e aí o Hugo Mota, ele se encaixa, né? Nesse perfil que ele precisa. Nesse perfil. Que vai ficar devedor. Né? Exatamente, que vai ficar devedor, que vai precisar do Lira lá na frente. Só que você viu aí a quantidade de gente que foi contrariada, né? Para esse ponto. Então, assim, tem uma ala do pessoal que diz assim, não, isso aí é briga circunstancial, passou a eleição, isso se recompõe, né? Agora, eu não vou tão longe, não. Eu fico assim, olha, se abriu uma disputa importante e pode vir qualquer coisa daí. Eu também acho. A presidência, a gente fala muito da presidência da Câmara, que a Câmara cresceu muito. Ela domina a República. Domina primeiro o orçamento. O orçamento é de 5 trilhões e 600 bilhões de reais, mas aí tem que pagar o serviço da dívida, juros da dívida, 2 trilhões e 400 bilhões, aí depois tem previdência, folha de pagamento leva logo 2 trilhões. No final sobram ali 110 bilhões, que é o tal orçamento discricionário, que se pode mexer. A Câmara foi lá e pegou 55 bilhões. O governo fica com 50 bilhões. O presidente Lula hoje tem mais, e vai ter em 2025 também, menos recursos livres do que o Ministério da Educação, para você ter uma ideia.
que tem transferência obrigatória no Ministério da Educação e Saúde. E o Ministério da Educação tem mais dinheiro do que a Presidência da República. Isso é um ponto. Por outro lado, o Congresso ganhou um poder político muito grande, né? Então, esse que é o grande debate. Agora, a gente vê a importância, além do impeachment, né? O poder de impeachment do presidente da Câmara. De ministro do STF. Pois é, esse assunto, aliás, de ministro do STF, ele vai esquentar, né? A pressão vai aumentar quando voltar agora o Congresso, depois da eleição. Tem algum cenário que esse impeachment possa rodar, digamos assim, possa ser colocado para discussão? Porque a gente não vê espaço para Rodrigo Pacheco fazer isso. Pelo menos ele até aqui diz que, olha, esquece, isso é uma bobagem. Mas há muita preocupação, né, dos ministros do Supremo que isso acabe indo, enfim, chegando a ser debatido ali no Senado. Eu acho assim, em tese, não tem chance de prosperar porque é uma ruptura institucional. Né? Já se impeachmentou o presidente, né? Ministro do Supremo nunca se impeachmentou. E nem abriu o processo. Se abrir, afasta. Sempre disso. Pode. Né? Agora, sim, o que eu acho que isso depende da maneira como os atores vão fazer a gestão dessa crise. Porque, veja, o problema do Congresso com o Supremo não nasce por um assunto ligado ao Alexandre, nasce lá no marco temporal, né, das terras indígenas, tem a ver com a intervenção sobre o orçamento e sobre as emendas. Mandado de prisão, de busca e apreensão em gabinete de deputados. Exatamente. Então, é aquela história, o Supremo Tribunal Federal, se ele tinha como missão, lá no início do governo Lula, né, fazer um processo de pacificação do país, ele está fracassando de uma maneira muito importante. Está colocando mais gasolina nessa fogueira. Tinha mais gente gritando pelo impeachment do Alexandre de Moraes no 7 de setembro do que assistindo a parada ali né, que aconteceu em Brasília. Então, eu acho assim, por hora não, mas tem que observar bem como é que a turma vai se comportar. Os poderes estão equilibrados no Brasil? Não. Né? O presidente da República, ele se fragilizou e eu acho que ele... Não é o presidente Lula na estrutura, né, do executivo, né? Exato. E acho que ainda tem mais uma questão. A gente já falou muito sobre a força do Congresso, a tentativa do Lula usar o STF para reequilibrar essas balanças. E acho que até tem um item novo aí, que é a verdadeira intenção do Flávio Dino, né? E aí, por quê? Mexeu com o orçamento, mandou bombeiro para combater fogo e tirou dinheiro da meta fiscal para combater incêndio, sendo que isso é uma coisa que o Lula pediria ao Congresso, o Congresso daria tranquilamente para ele. Será que a gente tem ali também no Supremo um candidato a sucessor do Lula, né? Buscando algum protagonismo? Eu, se fosse dono de instituto de pesquisa... Será que é jogo combinado? Será que é jogo combinado ali entre Lula e Dino? Eu acho que o Dino, ele é o tipo de cara que faz jogo próprio. Mas aí é especulação, aí é a conversa do boteco, né? Bom, né? Política é assim. Olha, eu queria agradecer muito, um programa muito bom para entender de política, falar de política. Leonardo, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Prazer. Eu que agradeço, Zé Maria. Um prazer estar aqui, um prazer, Denise. Boa, né? Muito obrigado. É isso aí. E aqui também nessa conversa, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Leonardo, que deixou aqui e encerrou o programa com uma provocação, né? Será que Flávio Dino vai ser candidato à presidência da República? Vocês estão nos assistindo, podem ficar com essa pulguinha aí atrás da orelha, mas nós ficamos por aqui. Boa noite, até a semana que vem, né, Zé Maria? Há quem diga que ele saiu da esplanada exatamente para ficar o caminho livre contra essa possibilidade, mas ele pode sim voltar, é só renunciar do mandato da gestão dele no Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer muito a você, foi um programa muito bom, obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus.